Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à nossa live hoje aqui especial com o Leandro da Rocha Opções, para a gente falar sobre transformação de vidas, falar sobre opções, falar como as opções transformam a vida das pessoas quando utilizadas do jeito certo. Tem tudo a ver com a metodologia do Leandro da Rocha Opções e por isso que o Leandro está aqui para fazer essa live comigo, para trazer todos vocês para uma experiência onde vocês vão começar a entender como é possível, sim, você ter uma renda recorrente, você fazer um negócio com responsabilidade, com opções, e mesmo sendo renda variável, poder ganhar bastante dinheiro, correndo o mínimo de risco possível. E aí, vou pedir para o Leandro se apresentar aí, falar um pouco do que ele tem feito na vida aí, qual é a expectativa do Leandro aqui para a nossa live, o que a gente vai trazer hoje para vocês. Leandro, muito bem-vindo aqui ao canal tanto do Mordomo, até mesmo no seu próprio canal e do Rocha Opções, que a gente vai passar lá também. Bem importante você se apresentar para a galera que não te conhece aqui do canal do Mordomo, entender quem é o Leandro Rocha, da Rocha Opções. Maravilha, Fábio. Eu queria agradecer pelo convite que você fez. Você é um cara aí que tem contribuído muito para o nosso caminho aí. E, assim, eu sou uma pessoa comum no sentido de que não era do mercado financeiro, tinha minhas ocupações, eu sou auditor federal, servidor público, tendo que conviver ali, a minha qualidade de vida e a minha renda, quem estava ditando era o Diário Oficial. E quando a sua vida fica à mercê do Diário Oficial, isso te limita demais. Ao mesmo tempo, o serviço público a gente suga bastante no dia a dia. E, para mim, assim, e tem até a ver com esse mote aí que nós vamos ter no nosso evento, né? A melhor decisão que eu tomei na minha vida nos últimos anos foi ter vendido um apartamento. Porque esse apartamento me rendia R$ 2.000 de aluguel, né? E no ano seguinte eu tinha que ficar lá catando dinheiro para pagar os impostos desses 2.000 que eu tinha que devolver. Então, a partir do momento que eu vendi esse apartamento, tudo mudou, né? Graças a esse operacional aí, que tem de fato transformado a vida de muita gente, mas a gente não poderia transformar a vida de outras pessoas se as nossas próprias vidas não tivessem sido transformadas também. Então, foi assim que tudo começou, né? Com essa vontade de querer compartilhar essa grande preciosidade que eu descobri. Muito legal, Leandro. Agora, me fala, como é que você começou nesse mercado de opções aí que transformou a sua vida totalmente e que com certeza vai transformar a vida de muita gente se as pessoas entenderem como é que se investe de fato em opções. Como é que você descobriu opções e por que você caiu nesse mundo das opções? Cara, foi o meu sogro. Meu sogro, ele sempre fazia a venda coberta. Aliás, meu ex-sogro, né? Ele sempre fazia a venda coberta e ele me mandava lá umas boletas dizendo que ele já tinha... Porque quando você faz venda coberta, você ganha, então, aquele prêmio. Aí ele falava lá, tá vendo aqui? Ó, olha só quanto eu ganhei aqui, 5% sobre o que eu gastei aqui para comprar as ações e tal. Então, todo mês ele me mandava isso, né? Até que teve um churrasco aqui que eu participei aqui da filha dele. Aí ele tirando sempre onda com a minha cara, que estava ganhando dinheiro com opções, não sei o quê. Eu achando aquilo tudo bom demais para ser verdade, né? Mas aí ele fazia questão de mandar, de comprovar tudo. Aí isso me despertou muito, né? Eu pensei, pô, então eu vou entrar nessa também, né? Vou entrar nessa. Tinha ali já um capital guardado. Aí, beleza. Então eu preciso comprar uma ação. Aí eu vi o vídeo do Jimmy falando para que vai comprar ação, vende uma put. Faz sentido, né? Faz sentido. Em vez de comprar ação, eu vou vender uma put, vou ser exercido, depois eu faço a venda coberta. Aí fui vendendo a put, só que eu ganhava o prêmio e não conseguia ser exercido, né? Acho que foi uma época que a Petrobras estava subindo. A Petrobras subia, e eu tentando ser exercido, eu não conseguia. Aí comecei a perceber, e ganhei lá, sei lá quantos por cento aquele mês, sem ter desembolsado nada para comprar ação, e comecei a perceber que havia alguma coisa muito incrível, né?
muito dinheiro na mesa, alguma coisa muito importante ali que eu precisava me dedicar. Foi quando então comecei a estudar muito, né? E logo me atraiu a escola americana, logo acabei chegando lá na Test Live. E essa coisa, porque a gente não pode também precisar ter que ficar 8 horas por dia na tela ali, sabe? Então tinha que ser um operacional que fosse possível, um médico, um engenheiro, uma pessoa que tivesse as suas atribuições normais, servidor público, e pudesse, nem que fosse na hora do almoço ali, ele conseguir fazer as operações. Então, por que a gente fala em transformar vidas, né? Porque, primeiro, você precisa ter um método que realmente seja rentável, né? E a gente tem uma preocupação muito grande de estar sempre comprovando os nossos resultados, e essa é uma coisa, é um procedimento que é muito raro de se ver. Eu não vejo muito por aí as pessoas comprovando seus resultados. Eu vejo elas prometendo muita coisa, né? Agora, comprovar é mais complicado. Depois é o tempo, né? Não adianta nada você ter muito dinheiro se você sai de casa com o filho dormindo, chega à noite também tarde de casa com seu filho dormindo, então você precisa ter tempo. As pessoas também não têm tempo de ficarem operando. E, ao mesmo tempo, um racional que ele também trouxesse segurança para a gente. E a segurança em duplo sentido, né? A segurança de você poder contar realmente com uma rentabilidade consistente e, ao mesmo tempo, segurança no sentido de você não ter grandes caídas, né? Não ter essa volatilidade enorme de perdas e ganhos que tem quando você está ali comprando e vendendo ações. Porque você não pode também ter uma rentabilidade, um racional na qual você fica dilapidando seu patrimônio. Eu ganhei 1% nesse mês. Ok, cara, mas qual foi a inflação esse mês? Não adianta nada você ganhar 1%, sem inflação também é algo perto disso. Agora está melhorando, né? Mas as pessoas têm que considerar a inflação. No mínimo a inflação, né? No mínimo a inflação. A venda coberta, né, que meu ex-sogro fazia. Ele esquecia de botar lá no cálculo dele que, às vezes, as ações caem, né? Tem que descontar a queda das ações aí naqueles 5%. Então, a nossa proposta, né, de estabelecer um racional na qual você vai ter uma rentabilidade de 2% a 4%, isso fez muito sentido para mim, porque isso, de fato, é capaz de transformar vidas, né? Porque você vai tirar ali, vamos botar, arredondar bem para cima, né? Vai colocar 1% de inflação. Então, você vai ter, além desse 1% de inflação, de 1% a 3%. E quando você, então, coloca isso numa perspectiva, né, de 1, 2, 3 anos, você consegue multiplicar rapidamente seu capital. Ou então você tem a capacidade de deixar o seu dinheiro no valor da inflação para ele não perder valor e tirar esse excedente todo mês, ou pelo menos aí a cada 2 meses, para você conseguir, de fato, ter uma vida melhor. Então, por exemplo, você vai lá vender um imóvel, que nem eu fiz lá, R$500 mil, um imóvel, né, que estava dando lá R$2.000 por mês. Quanto é que vai dar 2% a 4% sobre 500 mil? Vai dar o quê? De 10 a 20 mil. 10 a 20 mil. Se isso não transformar a vida de uma pessoa, eu não sei mais o que transforma. De alguém e que a coisa tinha dos juros compostos, né, Leandro? Uma coisa é. Desde você fala, pessoal, vai dar, sei lá, 1% acima do CDI, como a gente está buscando aqui. Você fala, pô, mas é só 1% acima, o dobro do CDI. Só que você para pensar que isso ao longo do tempo, se o CDI está rendendo, sei lá, 1% por mês, vai render 2%, e 2% ao longo de 20, 30 anos chega a ser absurdo. Eu sempre brinco que nem o Warren Buffett ganhou 2% ao mês, ele ganhava em torno de 1,5%, mais ou menos, chegava perto dos 2%, e isso, ao longo dos anos, fez ele ser um dos homens mais ricos do mundo, né? Eu quero aproveitar aqui para poder dar um alô aqui, um salve para o pessoal que está chegando. O Caio chegou aí, a Ellen, a Tainá, o Benedito, o Israel Macedo. Galera,
Muito prazer ter vocês aqui na nossa live. Espero que vocês gostem. Deixem suas perguntas aqui para o Leandro e para mim. A gente vai falando, aqui a gente tem um bate-papo que a gente vai fazer, não tem um script em si, mas é óbvio, as perguntas de vocês vão ser sempre prioridade. Então aproveite, pergunte. Eu quero aproveitar, se você ainda não está, entra lá também no link da comunidade do Mordomo, indica opções, estamos o Leandro lá e outras pessoas para poder ajudar vocês a entender um pouco mais sobre opções, para poder falar sobre opções. O Leandro depois vai falar também, ele tem Telegram, tem curso, tem um monte de coisa sobre opções, mas é muito importante que você não caminhe sozinho, que você tenha sempre pessoas com você, e a gente vai mostrar aqui um pouco do que a gente tem feito, daqui a pouco eu vou mostrar um pouco da carteira, tanto do portfólio público que o Leandro já fez, quanto da nossa carteira administrada e do nosso evento do dia 15. O pessoal está comentando até aqui, o Israel acabou de comentar aqui do evento do dia 15, o Benedito também. Dia 15 a gente vai ter um super evento de opções, eu vou falar daqui a pouquinho, onde eu, o Leandro, o Caio e outras pessoas estaremos lá, o Benê, falando sobre a metodologia mais vencedora de opções que a gente tem, pessoal, que é uma metodologia testada tanto pelas carteiras do Leandro quanto pela nossa carteira administrada, e vocês vão ver o quanto é simples você fazer, mas o quanto é importante você entender as suas limitações, quando que você deve delegar, quando você deve fazer por si só, e quais são as vantagens e desvantagens de fazer assim. Vou voltar aqui para o Leandro um pouco. Leandro, aproveitando que a gente está falando aqui de canal e tudo mais, da metodologia, você está com um canal ali com umas 15 mil pessoas agora, 15 mil seguidores, canal recente que está crescendo bastante. Eu queria que você falasse um pouco como é que surgiu a ideia do canal e como é que ele, o que você tem feito que esse canal está crescendo tanto. Cara, é assim, eu sei que as pessoas agora que chegam no canal, viam lá milhões de serviços, a gente cobrando, mas o pessoal que começou lá atrás com a gente no canal sabe que a intenção sempre foi apenas compartilhar gratuitamente uma descoberta maravilhosa que eu tinha tido, né? Por mais que a gente esteja ali empolgado, fazendo as coisas acontecerem na tela, às vezes é um trabalho, né? É um momento muito solitário, né? Que a gente está ali. E quando a gente vai falar de opções para a nossa família, ninguém entende nada, né? A gente conseguir fazer alguém entender o que é isso que a gente está fazendo, né? Que não é. As pessoas mal sabem o que é uma renda fixa, renda variável, comprar e vender uma ação, muito menos ainda opções. Então acaba sendo uma coisa muito solitária que eu estava ali. Eu descobri e minha conta bancária começou a crescer. Falei, caraca, isso aqui é bom demais. Eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Assim, quem me conhece há mais tempo sabe que tudo que eu sempre fiz na minha vida, eu sempre compartilhei, né? Sempre tive vários negócios, sempre tive muitos sócios, pessoas que iam comigo e tal. Então, é isso. Então, o canal começou a crescer em função desse meu desejo de querer encontrar pessoas que também tivessem nesse mundo das opções. Só que aí, depois de mais ou menos de um ano, eu percebi que para eu conseguir ajuda e conseguir transformar o canal exatamente no objetivo que eu queria que ele se transformasse, eu precisava começar a fazer serviços que dessem retorno, né? Para eu conseguir montar uma equipe profissional, para eu conseguir ter realmente uma estrutura de marketing, pessoas fazendo página, enfim. E depois veio a casa de investimentos. Então, eu percebi que eu precisava começar cada vez mais me profissionalizar. Mas, assim, nunca foi o objetivo. Assim, eu penso que se tudo que você faz com aquela ganância, né, de apenas querer ganhar dinheiro, vai pelo caminho errado. Eu acho que primeiro você tem que entregar valor, depois as pessoas têm que reconhecer esse valor, para depois, se realmente tiver valor, você ser reconhecido financeiramente. Então, esse é o caminho que é importante, né? Se em algum momento eu tivesse descoberto alguma coisa que eu percebesse no meio do caminho que não funcionasse, que não era capaz, de fato, né, de fazer a diferença na vida das pessoas, eu teria fechado o canal, dito, galera, eu descobri que realmente não funciona, acabei de levar uma paulada aqui, realmente não compensa,
e teria fechado o canal. Né? E eu continuo apostando no canal, eu continuo empregando a minha energia, não porque eu estou ganhando isso ou ganhando aquilo, mas porque eu continuo acreditando e vendo e tudo se confirmando realmente que a gente tem um operacional vencedor. Então... Você falou do operacional e é bem interessante, né? A gente tem aí opções como uma coisa arriscada, é óbvio, renda variável, e eu gosto muito de brincar que quando você vê pessoas como nós dois aqui, por mais que a gente, né, somos profissionais, estamos fazendo o nosso trabalho, se você vê uma metodologia que está dando um resultado muito bom, aparentemente é um negócio até bom demais, às vezes, para ser verdade, e você não questiona, tem alguma coisa errada com você. Você é aquele sujeito que provavelmente vai cair numa pirâmide da vida. Então é importante entender, e isso é muito legal naquilo que a gente está fazendo, que as pessoas que mais estão com a gente, né, que mais estão aí com o Leandro, são aquelas pessoas que mais conhecem a metodologia. Quanto mais a pessoa conhece a metodologia, mais ela acredita na metodologia. Isso é legal, né? Aquela pessoa que acredita sem testar, sem ver. E aí, Leandro, eu queria que você falasse um pouco, então, da metodologia, assim, bem resumidamente, é claro, não vamos fazer uma aula aqui, mas por que no mundo de opções, de venda descoberta de opções, dá até medo de falar isso, né? Tanta gente já quebrou com o negócio de venda descoberta de opções, a gente tem o roxo, um monte de gente fala que já quebrou com esse negócio. Por que, então, trabalhar vendendo descoberto se é um negócio tão perigoso? E o que a metodologia é para transformar esse negócio que é tão perigoso num negócio que é super rentável e que dá uma segurança muito grande de que dificilmente a gente vai sair perdendo, não é nem quebrando, né? Mas a gente não está nem, por enquanto, com 15 portfólios, 10 públicos e mais 5 da carteira administrada, nem um mês sequer negativo ainda. O que é essa metodologia aí, Leandro? Essa pergunta ela é muito importante e para a gente conseguir reverter esse paradigma, né? E é por isso não só minha participação, mas de todos aqueles que, de alguma forma, tratam dessa parte educacional de opções. Em primeiro lugar, as pessoas têm que entender que as opções não foram criadas para trazer risco. As opções foram criadas para proteger. Na verdade, a opção ela é um seguro. Né? Você, quando compra uma put, você está querendo comprar um seguro para a queda de uma ação. Né? E quando você está negociando ali com as opções, você pode atuar em qualquer momento em uma das duas pontas. O que a gente percebeu? A gente percebeu que as pessoas, quando compram proteção, elas não estão interessadas em ganhar dinheiro. Elas estão interessadas em obter segurança, elas estão interessadas em ter uma noite mais tranquila. Então, quando elas estão lá com medo que o mercado vai cair, acontece alguma coisa, e o que não falta na internet aí são notícias do apocalipse, ou então há uma queda muito forte de algum ativo, as pessoas vão lá, ficam desesperadas e pagam por uma put o preço que estiver sendo cobrado lá. É que nem quando você compra um seguro de um carro. Você sabe que você vai perder dinheiro, mas o que você quer ter? Você quer ter a tranquilidade de poder deixar o carro em qualquer lugar e se roubarem, você vai ter lá depois o retorno disso. Então, você consegue estatisticamente, no nosso caso, de vender opções de uma forma, assim como seria o dono de uma empresa de seguros, na qual os prêmios que você vai receber sempre serão maiores do que os sinistros que você vai ter. É um jogo de volatilidade. Porque o que acontece? A pessoa, quando está ali tendo uma ação, ela quer evitar um movimento brusco. E você está ali para garantir, para vender para ela essa proteção a esse movimento brusco. Então, aliás, esse é um grande desafio, né? Que eu sempre... Esse é o maior desafio de todos, né? Explicar de uma forma simples. É como se a gente quisesse que cada ativo ficasse dentro de um range. Então, a gente tem aqui a Petrobras, lá está custando R$40. A gente quer que a Petrobras ela fique entre
37 e 43. Né? A gente só vai apostar nisso se a gente, pela estatística, comprovar que tem mais de 90% de chance de Petrobras terminar o nosso prazo dentro desse range. Claro que não vai ser sempre a Petrobras, porque pode ter meses que a Petrobras vai estar oscilando muito mais do que ela vai estar pagando de prêmio. Então, é isso que a gente faz. A gente pega ações que estão oscilando pouco comparado ao prêmio que eles estão pagando. E não é achismo, né, Leandro? A gente não tá. Você fala de torcer ou de achar, não, torcer não é uma torcida e achar não é um achismo, né? A gente faz vários estudos. Você tem lá o sistema do Benedito, aí lá o Vendaval, para poder ajudar, e é o principal sistema que hoje já coloca toda a metodologia para dentro. Além disso, a gente tem análise fundamentalista, tem análise gráfica, que eu faço junto com o Leandro, e a gente vai olhando para tudo que está acontecendo. Então, é um estudo que já existe do passado, que comprova que a metodologia ela pode ser vencedora, além de estudos pontuais, dos ativos pontuais, que nos dão uma certa garantia de que a gente está no caminho certo. Podemos errar, é óbvio, podemos errar, muitas vezes a gente faz um movimento que não é o certo, isso faz parte. Mas, como em qualquer trade, as operações vencedoras elas têm que ganhar das operações perdedoras. E é legal da metodologia, que eu, por exemplo, a venda coberta é uma metodologia super vitoriosa, eu acho legal e tal, mas ela te transforma muitas vezes naquele cara que vende, e a venda coberta é isso, né? Você está vendendo um ativo que pode disparar. E quando ele não dispara, você fica com ele. Então é sempre aquela coisa de vender o que está bom e não vender o que está ruim. Então você fica meio que preso e muitas vezes acaba sendo uma atitude que não dá tão certo, porque você fica preso àquelas ações ruins, aqueles ativos ruins. No nosso caso, não, a gente não está comprando o ativo em si. A gente está apostando na volatilidade do ativo que ela está subavaliada. Desculpa, superavaliada. Essa volatilidade superavaliada naquele momento causa um preço maior, principalmente no valor extrínseco da opção, e que causa um prêmio de opção muito grande. E você falou muito bem, né, Fábio? E a gente transforma isso em probabilidade. Tudo isso é transformável em probabilidade. Dependendo do perfil de volatilidade, de oscilação, porque nunca nada é 100%. Mas nós transformamos isso em probabilidade. E cada operação, então, adquire, né, um contorno de probabilidade. Então, a gente tem aquela operação que tem 80% de chance de dar certa, aquela tem 90%, aquela tem 85%, aquela tem 90 e tanto. Aí que entra o portfólio, ou seja, quando a gente monta o portfólio, a soma das probabilidades em cada elemento atuam conjuntamente para que o portfólio adquira uma chance de sucesso que é mais de 99,99% de chance. Exatamente. E a questão, né, Leandro, é que você tem duas opções quando você vai investir, por exemplo, em qualquer coisa. Aquela que você tenta ganhar muito, poucas vezes, e aquela que você tenta ganhar sempre, mas ganha pouco. E essa é a nossa jogada aqui. Você está sempre ganhando. Novamente, você vai num cassino, você acha que você vai sair de lá ganhando muito, mas o cassino sabe que de pouco em pouco ele vai estar sempre ganhando. A mesma coisa a seguradora, que você também citou. Nós estamos vendendo seguro. Se não existe, se vender seguro não fosse bom, não tinha tanta seguradora por aí ganhando muito dinheiro. Porque é isso que elas medem de acordo com os sinistros, de acordo com as probabilidades, quanto que ela tem que cobrar para poder ser vantajoso. E é isso que a gente busca, os seguros que são vendidos a preços vantajosos. É óbvio, o Leandro tem uma metodologia que é super elaborada, não é a única pessoa no YouTube que fala disso. Eu queria até que o Leandro falasse um pouco disso, né? Tem outros canais aí que também utilizam a escola americana, que também falam disso, e que às vezes até geram uma certa. Parece que gera uma certa rixa, né, Leandro? Cada uma metodologia aqui. O Leandro já começou o canal dele falando de outros canais até, para poder falar um pouco de qual é a metodologia de cada um, mas alguns canais talvez tenham similaridades, outras tenham divergências, e isso é normal. O que não é normal é que às vezes acaba parecendo que tá um cutucando o outro, mas aquela metodologia não dá certo, o negócio de, sei lá, o cara vai criticar o pozinho, vai criticar a metodologia aqui, ou vai criticar a pessoa em si, pior ainda, né?
Como é que você lida com isso, né? Essa, vou dizer concorrência, mas não é uma concorrência, né? Essa multifaceta que existe aí no mundo de opções da internet. Fábio, eu acho assim que todos estão se ajudando, mesmo aqueles que às vezes se atacam, né? O que eu acho assim um grande erro, assim, você quando pegar lá todos aqueles vídeos que eu fiz lá no início, você vai ver que na verdade foi uma grande homenagem a cada um daqueles influencers que estão lá, porque todos eles de alguma forma contribuiu também para o meu aprendizado. Uma situação que contribui muito para o nosso canal é quando a gente tem já um investidor que já sabe o que é uma opção. Pode parecer algo trivial, mas não é tão trivial assim não, né? Você, para entender que você pode comprar e vender uma put e uma call, e que a compra da call é a favor do mercado, assim como é a venda de uma put e a venda de uma call. Enfim, isso cria toda uma confusão. Só o fato da pessoa entender o que é uma call e uma put, nossa, já é 90% que às vezes que a gente precisa para a pessoa já começar a decolar. Agora, eventualmente, essas picuinhas, e às vezes até vem gente me falar, fulano falou isso, fulano disse aquilo. Cara, a gente tem tanta coisa relevante a se preocupar aqui, são os investidores, são os alunos. Eu estou muito mais preocupado se o portfólio está dando lucro, se não está dando lucro, a nossa taxa desse mês, né, se os nossos clientes estão satisfeitos, estão felizes, que, sabe, eu não entro nessas picuinhas, não. Se por acaso eles querem ficar trocando farpas, é um problema deles, né? O que eles fazem define a eles, não me define. Eles podem falar de mim o que eles quiserem falar, tá? Porque eu sei que o que me define é o que eu faço. E eu procuro sempre fazer o que é o melhor, o que é mais nobre, o mais correto, e cada vez mais está à altura da confiança que todos aqueles que confiam no nosso canal depositaram na gente. Muito bom, muito bom. Tem algumas perguntas aqui, eu vou começar a soltar algumas perguntas para a gente aqui, Leandro. Vamos lá. Primeiro do Eduardo Pereira. Leandro, se puder falar sobre o seu racional com o risco de cauda como no Covid. Muito bom, Eduardo. Obrigado pela pergunta. Eu tenho no meu canal uma série na qual eu faço uma simulação, porque infelizmente o canal não existia na época do Covid. Mas nós pegamos todo o nosso racional e eu fiz uma simulação numa série no canal. É facinho você achar o canal Rocha Opções. E a série é Corona Crash. Então, o que acontece? Então, a nossa operação primária é a venda de volatilidade. Mas a partir do momento que a gente percebe que existe alguma ameaça, é muito simples para a gente inverter a mão. Ora, se a venda de volatilidade é venda de proteção e nós quisermos, então, ter proteção, basta, em vez da gente vender volatilidade, a gente comprar volatilidade. Né? A gente pode comprar uma put, ou se a gente quiser proteger de uma explosão para cima, que é muito típico, né, às vezes, de alguns ativos e tal, a gente pode chegar e comprar uma call e zerar o nosso risco que a gente está tendo ali. E é por isso que a gente está sempre conversando com o Fábio, sempre fazendo análise, para que a gente sempre seja assertivo, né? Porque toda proteção ela é muito cara, e é por isso que a gente vende, né? É sempre muito caro. Então, a gente só compra, de fato, proteção quando nós observamos que o mercado, de fato, vai ter um movimento direcional muito forte. E isso é tão simples e rápido quanto clicar um botão, né? Isso aí é uma questão apenas da gente perceber que há alguma ameaça para isso, né? E a gente tem uma série de indicadores que vão estar apontando isso, né? A gente tem lá o delta beta, né? E aí que entram todos aqueles indicadores de portfólio. Nós temos indicadores que são indicadores típicos de cada posição, né? De cada ativo, e nós temos, então, indicadores que são a nível de portfólio, da carteira como um todo. Se a carteira começa a se tornar ameaçada por um grande movimento direcional, o que a gente faz? A gente neutraliza o delta dessa carteira, o delta beta dela, para ser comunicável entre diferentes posições, para que ela se neutralize e não seja mais impactada pelo movimento direcional. Isso
Pode falar, pode Não, falar. e isso é importante, né, Leandro? Porque já aconteceu na nossa carteira administrada, e eu sempre digo que é nesses momentos que a gente mais consegue mostrar o valor daquilo que está sendo feito, né? Pô, quando o Ibovespa disparou em novembro, mais de 12% naquele mês, a gente teve que fazer um movimento de proteção, sabendo que aquilo ali ia custar rentabilidade, e só por isso, por esse movimento, que a gente acabou não terminando aquele mês, ou aquele portfólio, na verdade, no negativo, porque foi feito um movimento com análise técnica, com estudo de o que estava acontecendo, macro, para a gente poder chegar numa decisão que é difícil de falar, putz, vamos prejudicar a rentabilidade, mas vamos garantir aquilo que todo mundo quer que a gente garanta, né? Que ninguém vai quebrar vendendo volatilidade, vendendo opções, porque pode sim, se fizer errado, quebrar. A própria metodologia já tem um pozinho lá que protege caso a ação dispare, mas a gente ainda, quando precisa, faz mais proteções para poder garantir essa rentabilidade. Tem mais uma Exatamente. pergunta aqui do Eli. Nós tivemos esse caso, né, prático aí, que foi de novembro para dezembro, né? Isso. Tanto que eu sentei com você, né, Fábio, e falei, Fábio, eu estou percebendo que existe uma boa chance de uma nova pernada, né? Porque uma pernada operacional, ele aguenta uma pernada, como a que nós tivemos lá em novembro, né? Mas tinha o risco de uma nova pernada em dezembro. Aí eu pensei, cara, vai ter uma nova pernada em dezembro aí, eu acho que tem esse risco. Aí a gente concluiu que havia uma forte chance disso acontecer e pronto, blindamos a carteira, simples assim. Por isso que o operacional é forte, porque não é só uma pessoa fazendo, é muita gente trabalhando junto para poder fazer um negócio bem feito. E aí, aproveitando aqui, pegando uma pergunta aqui do Elias, ó. Boa noite, você faz compra a seco de opções? Então, Elias, nós na ponta da call, nós travamos no pó, tá? Porque o que acontece? No nosso operacional, isso também é uma mudança de paradigma, né? Normalmente as pessoas estão olhando ou para o lado da call ou para o lado da put. Então, quando ela está vendendo uma call, ela está olhando muito para o que você está fazendo ali do lado da call para proteger aquela call. Mas no nosso operacional, a melhor proteção, de acordo com as pesquisas e tudo que a gente já avaliou, não está olhando para o lado da call. A sua grande proteção está do lado da put. Porque se você está com a sua call sendo invadida, a sua put que está do outro lado, ela já secou. E você então pode ter a possibilidade de começar a ganhar cada vez maiores prêmios do lado da put. Não é incomum, às vezes, você ter uma operação que vá contra você, mas graças aos manejos você transforma aquela operação não só numa operação que não ficou negativa, como até mesmo com um prêmio maior do que você teria numa operação que viesse tudo a favor dela. Então, é uma mudança de paradigma, porque você não está olhando para a put, você está olhando para a call, você quer travar a call. Mas se você trava a call, o que acontece? Você perde prêmio do lado da call e você não consegue mais proteger a sua put. Se você travar a sua put, o que acontece? Você não consegue mais, com ela, proteger a sua call. Então, a gente vende, né, se for nesse sentido na verdade, a gente vende a seco, ele está falando de comprar a seco, né? Então, a gente vende a seco, no caso do lado da put, e vende travado. Mas esse travado aí é bem no pó, para que ele realmente não impacte o prêmio. Em relação à compra seco, o mais próximo que a gente faz isso é pela zebra. Porque qual o problema da compra seco, Elias? O problema da compra seco é que a call, vamos supor que você comprou uma call apostando na subida do mercado. A call, ela perde valor no tempo. Por exemplo, você comprou uma call OTM. Cara, se você não acertar muito bem a direção, aquela call ali, ela vai virar pó. Ah, mas eu compro uma call mais dentro do dinheiro. Tudo bem, você comprou ali dentro do dinheiro, que é mais cara, mas mesmo ela sendo dentro do dinheiro, ela vai perder valor. Você continua tendo que pagar um pedágio para somente a partir dali você começar a ganhar. Quando a gente quer fazer alguma aposta direcional, e às vezes até mesmo o REG precisa de uma estrutura direcional para a gente conseguir equilibrar o portfólio, a gente faz a zebra, porque a zebra é uma estrutura direcional,
mas ela não perde pela passagem do tempo. Porque a gente compra uma ponta vendida, essa ponta vendida ela tem um peso, tem menos unidades que a ponta comprada, e a ponta comprada é quem vai dirigir a direção daquela estrutura como um todo. E aquela ponta vendida só está ali para equilibrar o valor extrínseco negativo da ponta comprada. Então, você tem uma estrutura ali que não tem valor extrínseco. Ela não ganha e nem perde valor pelo tempo. E ela tem o quê? Somente a direcionalidade. Então, se você abrir uma zebra lá, vamos voltar lá ao exemplo da Petrobras. Está lá a Petrobras a 40, você montou uma zebra a 40. Se daqui a um mês a Petrobras continuar valendo 40, você não perdeu nada, você pode desmontar a sua zebra e recuperar todo o capital que você empregou ali. Isso é muito legal. Então, eventualmente, quando eu quero apostar na minha carteira, algum movimento direcional que tenha muita atração, ou seja, que vá recebendo de uma forma indefinida, independente de quão longe vá o movimento, eu sempre abro uma zebra. Né? E às vezes eu posso ficar 1 mês, 2 meses esperando o movimento acontecer. Está lá a minha zebra lá. Né? Toda a perda pelo tempo está sendo, então, compensada ali. É verdade. Por isso que a gente trabalha principalmente com vender valor extrínseco, né? Que é o valor extrínseco, para quem não entende exatamente, é um valor que não existe, né? Alguém me paga um dinheiro para eu vender a ação mais cara do que ela está hoje. Alguém me paga um dinheiro para eu comprar a ação mais barata do que ela está hoje. Então, é uma coisa que não existe, é um valor que não existe naquele momento, mas que acredita-se que vai existir no futuro. Já o valor intrínseco é aquele valor que já existe. Então, aquilo que já existe fica muito direcional, como o Leandro falou. E esse direcional é o que causa o risco de você perder. Claro, quando precisa ficar direcional, a gente vai ficar, mas quando não precisar, a gente vai tentar ficar o máximo neutralizado possível, sempre quanto mais no meio ali, melhor, porque aí vai secando o extrínseco e a gente vai, aquela opção que a gente vendeu mais caro, acaba ou virando pó ou ficando muito barata. Vamos botar aqui uma pergunta do Benedito. Oh, posso botar aqui do Benê? Pode botar aí, Benê. Ouvimos sempre sobre a fase de construção de patrimônio e fase de usufruto. Faz sentido considerar a venda de volatilidade em qual fase da vida financeira? Eu acho que você vai ter as duas opções, Benê. Eu acho que você vai ter as duas opções dependendo do que você queira fazer. Né? Porque se você não tirar nada ali do que está sendo rendido lá, vamos lá, de 2% a 4% ao mês, claro que você precisa ter acumulado um capital. Que capital mínimo seria esse? Normalmente a gente considera 50 mil, né? Por que 50 mil? Porque de 2% a 4% sobre um capital, para ter alguma relevância, tem que ser pelo menos 50 mil. Então, se você está lá começando com 100 mil, 500 mil, 1 milhão, você sabe muito bem o que vai acontecer com esse capital depois de 3 anos, né? E eu nem acho 3 anos muito tempo. Então, na verdade, você pode estar considerando isso uma construção de patrimônio. Agora, se você é o cara que vai deixar lá o capital e vai deixar somente ele rendendo a inflação e tirando a diferença, a gente pode considerar isso como usufruto. Eu posso dizer que eu estou meio termo aí. Eu estou no meio termo aí. Eu tiro uma boa parte, né? Fazendo milhões de viagens e tal, realmente alterando a minha qualidade de vida, deixa a inflação e mais um pouquinho lá para render. Então é no isso. Caso Eu nosso, acho que dá para deixar até a gente dá nessas duas alternativas aí. No caso nosso, que dá até para deixar o CDI, se quiser, né, Leandro? Já que o dinheiro está aplicado, e essa é sei lá, eu diria que é a grande sacada da própria metodologia, o dinheiro está aplicado em tesouro direto, por exemplo. E é uma das perguntas aqui também que o pessoal faz aqui. Está aplicado no tesouro direto, rendendo o CDI, e todo o ganho da metodologia é o CDI mais. Então, se a gente conseguir, CDI mais 1 por mês, isso dá mais do que CDI mais 12 por ano. Por CDI mais 12, onde que você arranja investimento que dá CDI mais 12 por ano? Os gestores de multimercado hoje em dia estão difícil até de ganhar do CDI quando ele está alto do jeito que está. E o CDI está indecente, né? E o CDI indecente. Então, o CDI gigantesco, com uma taxa ainda que dobra o CDI, às vezes até mais.
Quando você faz do jeito certo, sabe o que está fazendo, é uma grande, grande, grande vantagem, e eu concordo com você. Tanto pode ser utilizado para alavancar patrimônio para quem está ainda, eu não vou dizer assim, tão iniciante, mas se você já está começando a adquirir um bom patrimônio. Porque, como a gente falou, né, Leandro, quem está começando e tem pouco, acaba querendo alavancar demais o seu ganho. Então, ele acaba indo para o lado da compra de opções, que dá a possibilidade de você multiplicar por 5, 10, 20 vezes o que você, aquela put que você comprou. No nosso esquema não vai acontecer isso. Então, você tem que ter um patrimônio maior para poder fazer algum sentido. Você vai investir R$ 100 e você ganha 1% ao mês, putz, vai dar R$ 1 isso. O que muda na sua vida isso? Nada. Mas quando você bota 50 mil, 100 mil, 1 milhão, igual tem muita gente que está com a gente lá na carteira, botou mais de 1 milhão, para essa pessoa, 1% dá R$ 10.000 por mês. R$ 10.000 é dinheiro para qualquer um. Então é muito dinheiro. Então começa a fazer muito sentido. Então você tem que trabalhar, ganhar dinheiro, fazer a sua vida financeira ficar estabilizada para você investir cada vez mais naquilo que dá dinheiro de fato, não na especulação do mercado financeiro, porque na especulação todo mundo perde dinheiro, infelizmente. Vou partir para mais uma pergunta aqui, Leandro, posso? Pode. Vamos lá, o Gilberto perguntou: boa noite, parabéns, obrigado por todo o conteúdo disponível que realmente tem potencial de mudar vidas. Pergunta é, se for fazer operações somente em ETF, quais os prós e os contras? Muito obrigado pela pergunta, Gilberto. Gilberto, na verdade tem muitos prós. Eu posso até dizer que tem mais prós até do que contra, né? Porque quando você está negociando um ETF, você já tem aquele risco individual do ativo já muito dissipado ali. Basicamente, você tem mais um risco sistêmico. Então, qualquer ativo que seja um ETF, ele tem uma previsibilidade muito interessante para quem vende seguros. Infelizmente, no nosso mercado, a gente só tinha o BOVA11 e agora começamos, felizmente, a descobrir que o Small também é um bom ativo para a venda de volatilidade. Então, no nosso mercado, nós somente temos esses dois ativos. O lado ruim disso é que vai pagar menos prêmio, porque o risco é menor. Né? Quanto aqueles ativos que costumam movimentar mais, né? Como a empresa de siderurgia, a Vale, a Gerdau, que a gente gosta muito também, elas pagam um prêmio muito bom, porque elas oscilam mais. Como uma ETF oscila menos, elas tendem a pagar um valor menor de prêmio, mas mesmo elas podem, em alguns momentos de mercado, oferecer vantagens muito boas para a gente entrar. É por isso que a gente está sempre observando de muito perto, né? Então, até mesmo o IVV do BOVA, né? O IVV é um indicador que a gente tem para avaliar a vantagem. Mesmo o IVV dela sendo baixo, a gente está sempre ali observando de perto. Às vezes, basta ela ficar levemente positiva para a gente abrir uma operação. Por quê? Porque ela é uma ETF. E essa é uma das grandes razões, um dos grandes prós da gente também querer operar no mercado americano, né? Porque o mercado americano, o que ele mais tem são ETFs lá. Eles têm ETFs para tudo lá. Então, a gente conseguiria no mercado americano... Mais de 2.000 ETFs lá. Mais de 2.000. Então, a gente conseguiria colocar na parte core da carteira somente ETFs. Né? Imagina isso. Isso seria maravilhoso, que é como aqui a gente não consegue colocar nem o IVV-B11, que é o ETF de lá da Bolsa Americana. Seria maravilhoso já poder colocar o IVV-B11. E é uma pergunta importante, isso que você falou agora. Tem expectativa, Leandro, da gente começar a operar nesse mercado americano aí? Como é que está essa... Porque tem muita gente que já pede, né? Nós já temos clientes. Já temos clientes, só não temos produtos, né? Tem muita gente interessada. Claro que a gente está muito satisfeito com os nossos resultados aqui no Brasil, porque a gente tem um prêmio muito alto nas opções de delta pequeno, e isso realmente vale muita coisa. A gente tem um CDI também que está dando uma taxa indecente, então a gente tem um CDI muito alto no Brasil. A gente tem opções que são muito caras, então isso para a gente já é suficiente. Mas eu vejo que tem muita gente querendo operar no mercado americano, que quer operar em dólar, e claro, né, onde houver pessoas precisando da gente, a gente vai estar aí se esforçando para atendê-las. Então,
estamos já conversando aí com dois rapazes aí que estão aí bastante empenhados em estudar o mercado americano, né? Que é o Alexandre, esqueci o nome do outro aí, que eles estão lá fazendo curso, estão se dedicando, então eles queriam já começar a operar em nome do canal lá nos Estados Unidos. Isso que eu falei, cara, vocês para operarem em nome do canal, vocês vão ter que seguir a trilha, né? A trilha de todo mundo que seguiu lá. São 3 meses de aula, tem que aprender realmente a fundo operacional, saber fazer gestão de portfólio. Depois vocês vão passar por um estágio aí, operando aqui a nossa carteira, para só depois, então, a gente lançar a nossa carteira internacional. Então, nosso mercado americano está aí o Caio aí, né, dando todo esse respaldo aí de casa de investimento, que ele já está ali com tudo também preparado, né, para que a partir do momento que a gente lance a nossa carteira internacional, que vai ter uma casa de investimento lá, que vai estar apertando todos os botões para estar negociando as opções americanas lá para a gente. Mas como tudo que a gente sempre fez dentro do canal, né, Fábio, a gente prepara sempre a fundação. Claro. A gente nunca vai erguer um prédio em cima de lodo, né, em cima de nada. Então, a gente está preparando toda a fundação sólida para quando a gente, então, erguer o nosso fundo internacional, a ser realmente em bases bastante sólidas aí. Show de bola. Tem mais uma pergunta do Benê aqui, ó. Faz sentido se desfazer do seu patrimônio de ações de buy and hold para compor mais margem com outro instrumento financeiro e conseguir, assim, vender mais volatilidade? Pois é, tem muitas pessoas que perguntam, Leandro, o seu operacional é só para quem tem dinheiro na renda fixa? E eu vou dizer que não. Não necessariamente. Você pode utilizar como margem as suas ações. E é óbvio que a sua carteira vai ter muito mais volatilidade de perdas e ganhos, né? Porque quando o mercado cair, ele vai te machucar. A gente gosta muito de utilizar a renda fixa como garantia porque a gente consegue uma previsibilidade muito maior das nossas rentabilidades. Mas se você tem aquelas ações e você gosta dos dividendos que as ações te trazem, enfim, então você pode estar utilizando isso. E a gente tem algumas métricas no canal que consideram essa característica de você ter ações. Você tem que estar ali sempre contando com a possibilidade de que, mesmo que você só considere 80% do valor ali, essa garantia ela pode sofrer uma alteração muito drástica, a partir do momento que aquela sua ação caia muito de valor. Então, se você está usando uma ação como suporte às suas operações e você está ali operando no limite da sua margem, você tem que ter muito mais preocupação e cuidado, porque a partir do momento que o valor das suas ações caem, a sua margem se torna radicalmente menor ali. Então, requer realmente um pouquinho mais de controle, mas no treinamento operacional a gente ensina como você lidar com essa limitação. Tá? Bacana. Aproveitando, até tem uma pergunta aqui do Eduardo. A metodologia na venda no Delta 16, qual é a alavancagem permitida para o iniciante até um avançado como você? Muito boa pergunta, Eduardo. E é exatamente isso que a gente descobriu. Nós descobrimos que, aparentemente, pode parecer muito lucrativo você vender um straddle, mas quando você vende um straddle, você alcança um nível de risco na sua operação. O que é um nível de risco? O risco da sua operação é ela dar negativo. E quanto maior a possibilidade dela dar negativo e num valor maior, maior o risco da sua operação. Então, você quando abre um straddle, você não pode operar acima do seu notion. E é por isso que a escola europeia, nesse sentido, acaba se tornando mais simples. Eles normalmente operam straddles e normalmente é pelo notion. Ok, tem que ser pelo notion. Então, todo aquele ganho que você tem de prêmio ali acaba sendo um pouco não tão utilizado, A sua captura de teta ali ela é muito pequena. Você, quando abre, então, essa estrutura para deltas menores, o que você está fazendo? Você está diminuindo radicalmente o seu risco. Só que as corretoras não estão preparadas para calcular a diminuição de risco que você tem quando você bota um delta 16.
normalmente elas vão te cobrar uma margem que é basicamente a diferença ali de strike. Né? Elas cobram uma margem que é 20% a menos só, né? Quando deveriam cobrar uma margem muito menor. Então, o que a gente percebeu? A gente percebeu que você pode alavancar no Delta 16 muito mais do que o seu Notion. E então a gente está falando de... Aí vai depender do nível de risco que você quer sofrer, que vai depender muito do seu perfil. Então, dependendo do seu perfil, você de fato pode abrir um Delta 16 pelo Notion, né? Da mesma forma que você abriria. Esse é o nível que a gente chama de subalavancado, ou seja, você está muito menos alavancado do que a gente recomendaria. Você pode operar com alguma alavancagem, 1,5 vezes. Você pode trabalhar com 2 vezes a alavancagem, 3 vezes ou mais, dependendo do nível de risco que você tolera. Então, a gente vai estar, então, avaliando o nível de risco que você tolera, o tipo de volatilidade, que nesse caso aqui não estou mais falando de volatilidade de preço, estou falando de volatilidade de perdas e ganhos. Porque cada pessoa tolera uma volatilidade de perdas e ganhos na sua carteira. Então, a gente vai estar avaliando qual é o seu nível de volatilidade de perdas e ganhos para a gente adequar, então, uma alavancagem na qual você vai estar operando lá no Delta 16. Isso, então, essa é a razão pela qual a gente consegue taxas tão mais altas e, ao mesmo tempo, sabendo o que a gente está fazendo e controlando o nosso risco. Eu até abri aqui o BI, Leandro, para poder mostrar um pouco disso, né? Um pouco do que você está falando, né? A gente tem aqui, pessoal, o BI que é aberto, é um link que você pode acessar para você entender como é que é a alavancagem, como é que são todas as operações. Aqui tem os 10 portfólios públicos, desde o primeiro até o 10º. Se você operar pelo Notion, como o Leandro falou, sem correr o risco de alavancagem, você teria ganho 0,99. Com uma alavancagem intermediária conservadora, você teria ganho 73. Com a alavancagem moderada, 2,60. Então, alavancando do jeito certo o seu portfólio, você consegue rentabilidades muito maiores. Então, pensa, pelo Notional, aqui na carteira do Pública, né, você teria ganho uma rentabilidade em 10 meses de 21,18, somando as rentabilidades mês a mês. 21,18 já contando o CDI, teria ganho um pouco menos do que o CDI nesse período com as opções. Quando você alavanca, o seu ganho acaba sendo alavancado. Suas perdas também, é óbvio, se você fizer errado, né? Mas olha a diferença, de 21 vai para 39,7 que você teria ganho em 10 meses, alavancando os seus investimentos. Quando a gente faz, isso aqui é o portfólio público, o Leandro tem lá o grupo que comprova todos os portfólios, já foi auditado, e tem todos os vídeos do canal lá comprovando. A vantagem de você fazer isso aqui, agora entrando um pouco até na metodologia e tudo mais, o Leandro tem mentoria, tem curso gravado e curso ao vivo que ele fala sobre metodologia. Esses são os ganhos reais que você pode ter nas operações, principalmente operando sozinho. Não tem nenhum custo de taxa de administração, de performance, não tem o custo do tamanho da mão, que a gente acaba sofrendo por ser muito grande hoje nas opções, na carteira administrada. Isso aqui você pode ganhar sozinho. Mas mesmo os alunos do Leandro, isso aqui que eu acho muito fascinante até, os alunos do Leandro que vão lá, que sabem que isso aqui é realidade, que podem fazer isso aqui, são os que mais estão com a gente na carteira administrada, porque eles sabem o quão difícil é você conseguir acompanhar o mercado e chegar nisso aqui. Mesmo que a carteira, agora mostrando a carteira nossa administrada, tenha uma rentabilidade ainda não tão grande quanto os portfólios, né, Leandro? Mas a ideia é chegar lá. Isso aqui depende do tamanho da mão. Você quer comprar, você quer vender uma opção por um certo valor e não consegue naquele montante que hoje a gente precisa. E olha que o nosso portfólio vem aumentando de tamanho, a gente vem conseguindo manter a rentabilidade. Pra vocês terem uma ideia, a gente começou com 3 milhões e pouquinho, porque o Leandro abriu para os fundadores, né, Leandro? O pessoal que fundou a carteira. Depois a gente abriu para aqueles fundadores colocarem mais um dinheiro, e eles mais do que dobraram o valor, foi para mais de 7 milhões. E depois a gente abriu para o público, e da última portfólio já foi 11 milhões e meio, agora já está em 13, chegando a 14, e a ideia é a gente chegar pelo menos a 15 milhões para a gente dar daquele stop de novo e falar, olha, será que agora vale a pena montar um fundo? Será que vale a pena a gente operar de outro jeito? Será que esse tamanho de mão ainda é suficiente?
E é isso, pessoal, tudo isso aqui, a metodologia, tudo aquilo que a gente vem trazendo, que a gente vai falar no nosso evento, que vai ser no dia 15, na B3. A gente já está aí com o primeiro e o segundo lote esgotado já do evento. Se você olhar aqui, já está esgotado o primeiro e o segundo lote. Já foram vendidos vários ingressos. E aí a gente está agora no terceiro lote, que vai até o dia 12, que é até terça-feira de semana que vem, daqui a uma semana, porque a gente precisa organizar tudo, ver quantas pessoas vão, quem é que vai, quem não vai. E o valor desse lote agora deveria ser R$ 250, mas a gente vai deixar até sexta-feira, para quem quiser entrar lá em opçõestransformadoras.com.br, entrar lá e fazer a inscrição no evento. A gente tem poucas vagas no lote 3, o espaço é limitado lá na B3. Vai ser um evento fantástico, que vai mostrar toda a metodologia. Eu, Leandro, Caio, Benê e outras pessoas vão estar lá falando sobre opções, sobre a metodologia, trazendo tudo aquilo que você precisa saber para ganhar dinheiro de verdade e mudar a sua vida, mostrar para vocês como opções transformam vidas de verdade, que é isso que eu e o Leandro estamos falando aqui. Certo, Leandro? Certíssimo, né? Você falou ali sobre vários níveis. É até curioso, né, Fábio? Porque a gente queria, na verdade, ter começado até com 2 carteiras. A ideia inicial era essa, né? A gente queria ter uma carteira mais conservadora e uma mais arrojada. Só que aí, o que nós percebemos? Que a gente estaria deixando dinheiro na mesa, né? Porque nenhum portfólio deu negativo. Porque qual é a vantagem de você pegar uma carteira mais conservadora? É que quando dá negativo, dá menos negativo. Só que aí não está dando negativo nenhum. Então, por que a gente vai ter uma carteira mais conservadora? Vai ser uma carteira que, na verdade, paga menos e uma carteira que paga mais, né? Exatamente. Então, a gente não quer dizer que em tese não seja possível. Claro que é possível em tese, mas ainda é teoria, ainda não é prática, né? Só complementando isso. E do evento, Leandro, o que você acha que vai ser esse evento? O que você tem de expectativa desse evento aí? Cara, esse evento ele entra muito dentro da filosofia que o canal sempre teve uma visão muito clara, né? Que é ser transparente, né? Então, um dos motes do canal é sempre mostrar todos os resultados das operações, desde o primeiro portfólio público. Essa que foi a nossa fundação, né? Nós já tínhamos 10 meses de resultados comprovados, auditados, públicos, que as pessoas podiam acompanhar, para só depois disso começar a pensar em fazer uma carteira administrada. Então, a gente está aqui sempre dando cara a tapa, todo mundo sabe meu nome completo, todo mundo sabe qual é a equipe toda da Invest, botei foto, né, participam das lives, todo mundo sabe quem você é, todo mundo sabe quem é toda a equipe de pesquisa do canal que está ali, juntamente com os alunos, né? Eu, quando fiz, então, o nosso treinamento operacional, fiz questão que o treinamento operacional, a monitoria fosse obrigatória para todo mundo que está ali querendo fazer o curso. A gente precisa garantir que, de fato, todos os alunos aprendam o operacional. Seria muito mais conveniente para mim ficar vendendo vídeo gravado sem estar nem aí. Não, eu fiz questão de ganhar menos, de formar uma equipe, de pagar uma equipe para que elas garantissem, de fato, que as pessoas iriam aprender. E o que coroa todo esse processo é esse evento, né? Porque, por mais que a gente garanta essa proximidade, essa humanização do canal, essa personalização da gente saber quem é cada investidor, falta o mais importante de tudo, que é o contato presencial. Que é a gente conhecer tete a tete, olho no olho, apertar a mão. Eu faço questão de dar um abraço a todo mundo que estiver lá com a gente. A gente vai ter realmente uma tarde muito rica de palestras, mas tão mais importante que isso vai ser depois, quando a gente está ainda, né, Fábio, discutindo aí se vai ser um barzinho, mas se for um barzinho, vai ser o Caio um já perguntou aqui, barulho. O Caio já perguntou se vai ter happy hour. Exatamente, né? Se o Leandro vai nos pagar um happy hour. Olha quem está perguntando, o próprio Caio está perguntando. Eu acho que quem pode responder por mim é você, Caio. Você que pode responder se a gente vai pagar ou não esse happy hour que vai estar lá. A única condição que eu botei é que não tenha barulho, né? Para a gente poder conversar
com cada um dos investidores. Eu sei que tem investidores aí cheios de ideias, alunos que estão aí cheios de coisas que acreditam que pode melhorar o canal. Então, nós estaremos lá exatamente para isso, para ouvir cada um de vocês, todos os anseios de vocês, as preocupações. Eu quero também saber toda a parte boa da mudança de vida que cada um de vocês estão tendo também, com as operações, quais são as dúvidas. E, claro, tudo que vocês querem que o canal tenha futuramente para a gente se tornar cada vez melhor, né, Fábio? Com certeza, Leandro. Eu acho que o evento vai ser muito gratificante. A pandemia trouxe essa coisa de online, que é muito bom, que é muito legal, que permite que investidores do mundo inteiro estejam investindo com a gente, por exemplo, e quem esteja aqui fazendo uma live, e as pessoas acreditam em você, mesmo nunca tendo visto você, mas é muito legal o contato físico que a gente perdeu, né? É isso que a gente quer trazer de volta, esse contato físico, e essa oportunidade vai ser única da gente conhecer as pessoas que já confiam na gente, para elas verem que a gente é de carne e osso, para a gente poder trocar ideia, falar de fato de tudo aquilo que está acontecendo, trazer novidades, porque vai ter uma novidade muito legal lá, né, Leandro? Vai ter uma novidade que é o cockpit, né? Que a galera está esperando bastante e que com certeza vai ser um dos momentos altos lá do nosso evento, onde as pessoas finalmente vão poder entender como é que funciona e controlar a sua vida financeira dentro do mundo de opções, dentro do cockpit. Fala um pouquinho do cockpit, Leandro. Eu tenho certeza que nesse momento que você falou essa palavra, o estômago do Benedito já deu uma queimada ali. Nós estamos aí correndo aí com todos os testes, estamos lá verificando, né, cada delta e delta beta, RGN, IDP, todos os indicadores. Vai ser algo revolucionário dentro do mercado. Você que acha que o Vendaval é o que ele é hoje, você não está vendo 90% do que ele vai se tornar ainda. E o cockpit, com certeza, vai ter um papel fundamental nisso, porque a gente tem aí o OpLab, que foi realmente muito importante. Inclusive, nós temos uma parceria ainda com o OpLab, no sentido dele nos fornecer as cotações. Então, o único sistema que, de fato, trazia alguma informação a nível de carteira era o OpLab, mas o OpLab ele tem um caráter muito genérico, né? É para praticamente qualquer operacional. O Vendaval não. O Vendaval é uma ferramenta do nosso operacional. É um sistema que está sendo construído e desenvolvido para atender às necessidades de quem opera. E é aquilo, assim, se o Vendaval não é útil para quem opera, não tem que ser útil para ninguém. Tá? Então, a gente está lá testando, malhando ele, conversando, discutindo. Já fiquei várias noites aí com o Benedito aí, da gente transformar o cockpit em algo realmente que veio para te dar uma visibilidade completa da sua carteira. Você vai saber posicionar ela de uma forma bullish, bearish, vai conseguir neutralizar rapidamente suas posições, vai te dar indicadores que vão te dar realmente condições para você tomar as melhores decisões na hora de gerir sua carteira. Vai ser algo realmente inédito dentro do mercado, né? E estamos lá para dar cara a tapa também, né? Para vocês reclamarem, para vocês dizerem o que precisa melhorar. Então, a ideia é que eu já comece a falar do cockpit lá, estando com vocês, tá? Porque a partir do momento que a gente trabalha com a verdade, a gente não tem medo de nenhum questionamento, a gente não tem medo. Né? Dia desse estava até lá um novo membro lá me questionando, fazendo 1000 perguntas. E é isso mesmo, eu quero que faça isso, eu quero que você fique desconfiado, eu quero que você comprove por você mesmo, eu quero que você teste, porque nós não temos medo de pergunta, não temos medo de questionamentos e não temos medo da verdade. Tá? Então, vai lá com a gente que vocês vão ver realmente ali a verdade nua e crua ali, carne e osso, através do nosso contato pessoal lá e do abraço que a gente vai dar em vocês aí. Isso é legal, né? Das pessoas que estão na carteira administrada, elas passam a fazer parte do grupo do WhatsApp, no fórum, onde as pessoas estão lá à vontade para poder perguntar, para falar do operacional, para elogiar, para criticar, para poder dar ideia. E é isso que a gente quer também nesse evento, trazer essa coisa de você ter oportunidade de falar com a gente. Fora isso, o Leandro tem Telegram e tem outros meios de se comunicar. E no Telegram tem os alertas do próprio Vendaval, do Deu Game,
vários alertas de tudo que a plataforma faz o tempo todo. Qualquer coisa que você perguntar, lá já aparecem indicadores para você operar sozinho. Como eu falei, operar sozinho, muito provavelmente, se você souber fazer e tiver tempo para fazer, você vai ganhar mais do que você delegar para outro e ter que pagar administração, taxa de performance. Se você não tem tempo de fazer e entende que o que a gente está fazendo vai ajudar você, aí sim a carteira vale para você. Porque até eu, o Leandro, o Caio, a gente tem dinheiro na carteira lá porque a gente entende que a carteira ela é vantajosa, ela está dentro de uma metodologia que a gente sabe que é vitoriosa. E as pessoas que estão lá também sabem disso. Pessoal, estamos caminhando para o finalzinho da nossa live, mais 5 minutinhos só de live que a gente encerra. Deixe suas perguntas aí, quem tiver, ainda vou responder algumas perguntas. Vou deixar agora a próxima pergunta aqui do Reinaldo, que pergunta se a inflação interfere na rentabilidade. Depois eu vou responder mais umas 2 ou 3 perguntas com o Leandro aqui e a gente encerra. Não esqueça de acessar opçõestransformadoras.com.br. Vai lá para você poder entender tudo que a gente está fazendo lá no nosso, na carteira administrada e na metodologia que a gente está trazendo aqui. Leandro, inflação interfere ou não interfere? Reinaldo, muito interessante a sua pergunta, obrigado por fazê-la. Indiretamente interfere no seguinte sentido, né? Isso é uma coisa já começa a entrar na macro, né? Se a inflação está alta, o que o governo faz? Ele aumenta a taxa de juros. Se ele aumenta a taxa de juros, ele vai aumentar o CDI. Então, em tese, o CDI está ali exatamente para cobrir a inflação. E muitas vezes, quando a gente fala assim, a nossa rentabilidade começa no CDI, e às vezes a gente faz até uma continha de padeiro ali e fala que o CDI está ali para cobrir a inflação. Porque não adianta nada você ter uma rentabilidade de 20% ao ano se você está tendo 20% de inflação ao ano. Então, felizmente, nós estamos agora num estágio de que os juros neutros, como se fala, os juros estão maiores do que a taxa de inflação. Então, você ganhando um CDI ali, você com certeza já vai estar cobrindo essa inflação. Se a inflação dentro do nosso mercado começar a subir, aí vão ter que ter medidas macroeconômicas de subir a taxa de juros para forçar mais uma vez a inflação cair. Então, assim, eu espero que a gente não chegue numa Argentina, Eu estou bastante otimista aí com a nossa economia, Não de agora, Eu acho que já faz algum tempo assim a gente tem tomado boas decisões a nível da nossa economia nacional, para que nunca mais a gente entre numa situação na qual a inflação supere as taxas de juros. Eu acho que a lição já foi dada aí e todo mundo parece ter aprendido bem. Eu acho aí que o fato do Banco Central também ser independente já ajuda muito nisso, nos dá muita tranquilidade de saber que esse balanço aí vai estar sendo sempre muito bem conduzido pela autoridade monetária. Boa, é isso aí. O legal do racional é exatamente esse, né, Leandro? Que não importa se a taxa de juros estiver baixa ou alta, se a inflação estiver baixa ou alta, o operacional vai continuar rendendo. E quanto menos a CDI te remunerar, mais você vai precisar buscar alternativas para ganhar do CDI. Porque imagina, aquela pessoa que estava agora já acostumada a ganhar 13,75 por ano, daqui a pouco taxa de juros cai para 9, cai para 8, quem sabe um dia volte a 2%. Imagina você, a gente está falando aqui de ganhar 2% por mês, na época que a taxa de juros caiu para 2% por ano. Quantas pessoas não ficaram desesperadas? Meu Deus, como é que eu pensei que eu ia viver, sei lá, com 10 mil reais por mês, agora eu vou viver com R$1.000 por mês, com aquele CDI que eu achava que era a coisa mais segura do mundo, que é o que a gente chama sem risco, né? As pessoas têm a mania de achar que CDI, Selic, não tem risco. O que não tem risco é inflação mais alguma coisa. O IPCA+, por exemplo, teoricamente você vai ganhar o garantido, mas será que aquele garantido é suficiente? Quanto menor for a taxa de juros, quanto menor for a inflação, mais você vai ter que correr atrás para poder ganhar mais nominalmente e vencer inflação e taxa de juros. Pessoal, vou fazer aqui a última pergunta. Tem aqui um comentário da Ellie dizendo que dia 15 começa o imposto de renda. Estarei lá com vocês. O imposto de renda já está valendo, daqui a pouco a gente tem que começar a fazer esse negócio de imposto de renda que é um saco para quem faz, é chato para caramba. Eu mesmo não faço nem o meu, quem faz o meu é a Ellen. E eu recomendo a você, se você tiver dificuldade de fazer imposto de renda, que faça com o contador
e saiba fazer, porque é chato demais fazer imposto de renda, mesmo que você tenha conhecimento, né? É muito mais uma questão operacional. O governo está tentando melhorar, mas no caso de quem vende opções, quem compra opções, os sistemas às vezes dão valores errados, a Ellen sofre pra caramba com isso aí. E aí você tem que fazer o negócio direitinho, e é importante, pessoal, e é muito importante, jamais deixem de ganhar dinheiro no mercado, investir por causa de imposto de renda. O cara fala, mas eu vou ter que fazer esse negócio de opções aí carteira administrada, não é igual fundo, né? Você mesmo tem que declarar aqueles ativos. Aí você vai começar a fazer esse negócio de imposto de renda e vai falar, não vou investir em opções porque eu tenho que fazer imposto de renda depois. Você vai estar perdendo dinheiro por causa de um detalhe. Não deixe que esse detalhe tire a sua oportunidade de transformar a sua vida. Quando a gente virar fundo, se isso deve acontecer logo, vai mudar, vai ficar muito mais fácil, mas não é motivo para você deixar de ganhar dinheiro por causa de imposto de renda. Vou responder aqui mais 2 perguntas e a gente encerra, tá bom? Do Benê aqui, ó. Quem vai dar o norte do Vendaval é o nosso colega investidor. Lançaremos uma versão alfa antes do evento para conversarmos sobre essas primeiras impressões. É isso aí. Muito bom, Benê. Muito bom. Isso aí vai estar disponível lá para quem quiser entender mais do que o Vendaval faz. O Alberto falou aqui que pegou o bonde andando, mas se alguém puder me explicar pelo menos o que é call, o que é put, eu agradeço. Aí você agora vai lá no canal do Leandro, porque tem uma série nova lá que ele está criando sobre o básico de opções. Alberto, você vai entender tudo, Leandro, depois deixa lá. Tem uma playlist onde ele começou do zero praticamente a ensinar tudo, lá do comecinho. E aí ele falou que imposto de renda não pode ser motivo de insônia para ninguém, e eu não poderia concordar mais. Leandro, palavras finais aí para a gente poder encerrar nossa live, agradecer bastante a sua presença aqui, é sempre um prazer, né, estar com você aí, falar com você. Acho que faz toda a diferença trazer uma pessoa que tem o nível de conhecimento que você tem de opções, a experiência, para poder acalmar aquela pessoa que tem um pouco de ansiedade quando está investindo numa coisa que ela não conhece muito. Deixar claro que opções é renda variável, que pode ficar negativo, que a gente faz todo o trabalho para que não aconteça, mas que vai ter mês, que a carteira vai ficar negativa. Até brinco que vai ser bom quando acontecer, que as pessoas vão se tocar de que aquilo dali não é renda fixa, é renda variável, que a gente faz de tudo para nunca deixar acontecer. Mas tem mês que vai acontecer, até porque é descasado, né, Leandro? O mês não é o portfólio, não é o ciclo, e aí isso às vezes tem mês que tem um mês aqui que acho que deu -1 ou deu -0,5, mas o outro mês já deu 5%. Por quê? Porque é descasamento de ciclo. E aí não tem como a gente ficar se preocupando com o mês. A gente se preocupa com o ciclo, porque o operacional é baseado em ciclo. Fiquem bem tranquilos. O Leandro está aí para poder tirar dúvida. Entrem lá, mais uma vez, na nossa comunidade, para vocês entenderem um pouco lá do que é opções, falarem comigo, falar com o Leandro, tirar dúvida. Não deixe de usar as comunidades para tirar dúvida. Entra no canal do Leandro, vou deixar o Leandro falar do restante das redes sociais dele, falar um pouco mais do que ele tem de projeto futuro no canal dele e me despedir de todos vocês aí nessa live. Fantástica a participação de vocês, pessoal. Leandro, deixo com você as palavras finais aí. Maravilha, Fábio. Cara, eu me sinto muito abençoado aí de ter chegado ao ponto que o canal chegou, né? Quero, então, agradecer a toda a equipe que sempre teve e sempre acreditou nesse projeto. Nós estamos revolucionando o mercado. É a primeira carteira administrada de opções que eu tenho notícia e a primeira carteira do mercado financeiro que nós temos vídeos públicos demonstrando as nossas operações e prestando contas aos investidores. Eu nem sei se isso é obrigatório, mas eu acho que o canal ele tem muito disso. Ele quer sempre fazer o certo, independente do que a norma fale, né? Ele quer ser transparente. Ele tem... Porque, acima de tudo isso que a gente faz é porque o maior valor que a gente preza é a confiança, é a credibilidade, é o meu nome, é o nome de cada um. Então, eu quero citar aqui toda a equipe que está envolvida com esse projeto com a gente, que é o Rodrigo, o Irlan, o Diogo, você, o Caio, o Marco, né, o Juan, que está ali apertando os botões, o Benedito com o sistema. Quero agradecer a todos os investidores que foram aqueles que começaram com a gente ali, o pessoal brincava, as cobaias, né, foram os pioneiros ali.
E nós estamos cada vez mais nos aprimorando. Tá? Claro que a gente não pode dar chance para tomar erros graves, mas os nossos erros são de vocês ganharem menos. Né? Então, eventualmente, vocês ganham menos do que a gente queria, né? Mas cada vez mais esses ganhar menos estão aumentando, né? Estão aumentando no sentido de ficarem cada vez mais positivos ali, como o próprio Fábio mostrou. Cada mês que passa, a gente está conseguindo dar um passo mais adiante na rentabilidade. Tanto que eu tive até, Fábio, um investidor que veio falar comigo no particular, preocupado, para eu não me deixar influenciar pela galera que quer aumentar a rentabilidade, porque ele acha que já está ganhando muito e está com medo que a gente fique deslumbrado e queira arriscar mais e bote tudo a perder. O cara até me mandou um vídeo lá, eu entendo a preocupação dele, mas fiquem tranquilos, tá? Não vamos deixar o sucesso. Ele está certo, ele está certo. Não vamos deixar o sucesso subir a nossa cabeça, tá? Cada passo adiante que a gente for dando, a gente vai ser um passo consciente, sempre pensando, acima de tudo, na segurança de vocês. Eu nunca perdi meu sono com alguma operação que eu faça na minha carteira, mas com certeza, todo dia eu durmo e acordo pensando na tranquilidade de vocês. E a gente tem que saber que a gente está pilotando um Boeing, né, Fábio? Não adianta só a gente chegar rápido. A gente tem que pensar que cada turbulência, os passageiros não gostam, não, né? O passageiro que está ali no Boeing quer ter uma viagem tranquila. Então, às vezes, a gente pode sacrificar até uma rentabilidade um pouquinho melhor que a gente poderia dar pela tranquilidade aí de todos os passageiros que estão indo com a gente. Tá? Então, uma gratidão enorme aí, que eu tenho que externar aí pela confiança que foi depositada no canal e pela altura que nós já chegamos, né? Que só foi possível graças a todos vocês. Bacana, pessoal. Deixei o link do canal do Leandro lá, que o pessoal pediu, tá? Rocha Opções. É fácil achar no YouTube também, só digitar Rocha Opções. É muito, muito, muito legal ter todos vocês aqui. A gente espera que vocês possam estar com a gente lá no evento do dia 15. A gente espera que vocês possam estar com a gente também nas carteiras administradas que a gente está fazendo, porque as carteiras são exatamente para poder mostrar para vocês o quanto é possível, né? As nossas carteiras administradas vêm tendo resultados muito legais e por isso que quem está lá, já são mais de 70 investidores já que estão lá com a gente, e o Leandro está falando do Boeing, do avião, exatamente isso. Uma coisa era operar uma carteira teórica com a mão menor, operando por um canal, e hoje operando para pessoas de verdade, um portfólio que está para chegar em 15 milhões aí já, e que tem uma responsabilidade muito grande. A gente, às vezes, até deixa de alavancar um pouco mais para poder esperar o negócio acontecer. Tem gente chegando toda hora, então é mais difícil você alocar dinheiro que acabou de chegar. Você acaba de colocar dinheiro, às vezes demora um pouco para aquele dinheiro ser investido, mas com certeza a gente vai sempre brigar para trazer a melhor rentabilidade possível, com o menor risco possível, e é isso que a gente tem feito, e é sobre isso que a gente vai falar no evento. Espero todos vocês lá, espero vocês no canal do Leandro, espero vocês aqui no canal do Mordomo Financeiro. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima live, pessoal. Um abraço.